O mundo está à beira de um colapso financeiro, e os sinais são alarmantes. Enquanto a China vive seu próprio Segunda-feira Negra, a Europa debate expulsar milhões de ucranianos, e mísseis caem a poucos metros de líderes mundiais. Essas não são apenas notícias, são advertências de que a ordem global está se desmoronando. E você precisa entender o que está em jogo. Comecemos pelo abalo que sacudiu os mercados. Donald Trump não está brincando. Ele declarou guerra econômica total contra a China, e os efeitos já são devastadores. Às vezes, é preciso tomar remédios amargos para curar a economia, afirmou o ex-presidente, deixando claro que está disposto a ver os mercados entrarem em colapso se isso significar vencer a batalha comercial. Sua mensagem é direta: não haverá trégua com Pequim até que os Estados Unidos eliminem o desequilíbrio comercial absurdo que drena bilhões da economia americana. E os números não mentem. Enquanto os Estados Unidos inundam o mercado chinês com dólares, a reciprocidade é quase nula. Trump não aceita mais isso. O resultado? Um colapso histórico. A bolsa de Hong Kong despencou mais de 13%, o pior dia desde a crise de 1997. Taiwan registrou uma queda recorde de quase 10%, algo nunca visto antes. A China amargou um tombo de 13,7%, o maior desde os eventos de Tiananmen, aqueles que nunca aconteceram, segundo a versão oficial. E o gigante Alibaba? Suas ações desabaram 19%, um desastre sem precedentes desde a crise de 2008. Não é só a Ásia que treme. Paris congelou todas as operações bancárias após uma queda de 6,5% em seu mercado. Até a Tesla, símbolo da inovação, viu suas ações caírem mais de 10%, atingindo mínimas que nem o próprio Ministério das Finanças americano imaginava possíveis. Pequim não ficou calado. O governo chinês acusou Washington de bullying econômico, violando regras da OMC e desestabilizando a ordem global. Mas as palavras não vão frear o caos. Especialistas alertam: se essa hemorragia não for contida, podemos reviver a Segunda-feira Negra de 1987, quando os mercados desabaram em cascata. A pergunta que não quer calar: você está preparado para outra crise financeira global? Enquanto isso, a Europa enfrenta um dilema moral e cruel. 4 milhões de ucranianos que fugiram da guerra podem ser jogados na rua a qualquer momento. Desde 2022, uma diretiva de proteção temporária garantiu a eles abrigo, trabalho, saúde e educação. Quase 4,3 milhões de vidas foram salvas graças a esse mecanismo. Mas agora, com os rumores de um possível cessar-fogo com a Rússia, Bruxelas não sabe o que fazer. O status temporário pode virar pó da noite para o dia. Imagine a cena: amanhã assinam um acordo de paz, e milhões de pessoas são lançadas em um limbo jurídico. Alguns países vão querer se livrar deles de qualquer jeito. Outros podem oferecer integração, mas com condições. E tem aqueles que simplesmente vão dizer: a guerra acabou. Hora de voltar. Os números são brutais. Em 2023, 77% dos refugiados ucranianos na Europa ainda sonhavam em retornar à Ucrânia. Em 2024, esse número caiu para 65%. Pior, o percentual dos que não acreditam mais que vão voltar dobrou, saltando de 5% para 11%. Muitos simplesmente não sabem o que fazer. A União Europeia promete uma decisão em junho, mas todos sabem como isso funciona: 27 países precisam aprovar, e o risco de paralisia política é enorme. Alguns já estão agindo por conta própria. A Polônia oferece residência de 3 anos para quem já está no país há mais de um ano. A República Tcheca garante uma permissão especial de 5 anos para quem trabalha ou tem filhos nas escolas. Mas há um aviso sinistro: assim que a guerra terminar, não haverá mais novos benefícios. A Alemanha estuda alternativas, mas deixa a decisão para o próximo governo. Eslováquia e outros ainda nem sabem por onde começar. A pergunta que fica no ar é perturbadora: será que a Europa vai prolongar a proteção ou vai iniciar uma deportação em massa disfarçada de retorno voluntário? O que você acha? Porque isso não é apenas sobre política, é sobre vidas humanas. E como se não bastasse, a guerra mostra sua face mais cínica. Em Odessa, uma cena de filme de terror quase se tornou realidade. Durante a visita do primeiro-ministro da Grécia à cidade, uma balaística caiu a poucos metros da delegação oficial. O governador local confirmou:
entre 300 e 500 metros do local onde estavam o premier grego e o próprio presidente Zelensky. Todos ouviram a explosão. A segurança entrou em pânico, tentando colocar todo mundo nos carros, mas Zelensky, impassível, apontou para o local do impacto e disse: "Vem, vou te mostrar onde caiu", relatou uma testemunha. Não foi apenas mais um ataque, foi uma mensagem clara do Kremlin: nem a presença de líderes estrangeiros intimida Moscou. Enquanto isso, a Alemanha se prepara para o pior. Pela primeira vez em décadas, o governo orienta cidadãos a montarem em kits de emergência e ensina estudantes a agirem em caso de ataque russo. O Ministério do Interior não tem dúvidas: um ataque da Rússia à OTAN não é ficção, é um cenário realista. O general-inspetor das Forças Armadas Alemãs vai além: em 4 a 7 anos, Moscou pode dar o bote. E o país não pode ser pego de surpresa. Agora, as escolas vão incluir treinamentos para bombardeios, blackouts e crises de comunicação. Por quê? Porque as crianças são as mais vulneráveis, e também as que mais sofrem em tempos de guerra. E para fechar com chave de ouro, um mistério explosivo. A Bielorrússia interceptou meio tonelada de explosivos americanos na fronteira com a Polônia. Segundo as autoridades, um motorista moldavo, de 41 anos, tentava transportar 580 quilos de TEM, um explosivo de alto poder, capaz de destruir quarteirões inteiros, que escondido no chão e nas paredes de uma van. O homem, que seguia da Lituânia para a Rússia, alega que só estava fazendo um favor para um amigo. Mas a pergunta que ninguém responde é: por que explosivos fabricados nos Estados Unidos estavam sendo contrabandeados para a Rússia? E quem é o tal Roman por trás dessa operação? Coincidência ou sinal de algo muito maior? O mundo está à beira do precipício. Mercados desabando, refugiados à deriva, mísseis caindo perto de líderes mundiais e países se armando para uma guerra que parece cada vez mais inevitável. Você pode ignorar os sinais, mas eles não vão desaparecer. A questão é: o que você vai fazer com essa informação? Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é apenas a economia ou a geopolítica, é o futuro de todos nós. E agora entra em cena a Estônia e o enigmático Ivan. Não é mera casualidade, é mais uma peça de um quebra-cabeça meticulosamente montado, cujos arquitetos permanecem nas sombras. Os preços despencaram aos níveis mais baixos em 4 anos. O mundo está à beira de uma guerra comercial sem precedentes. Os mercados tremem. O petróleo afundou quase 4% em um único dia, atingindo o menor patamar desde 2021. E não se trata apenas de uma queda nos números, é o sintoma de algo muito mais profundo. A razão? O conflito entre Estados Unidos e China escalou para um ponto sem retorno. As consequências vão além de gráficos vermelhos e índices em queda livre. O Brent caiu para $63 o barril. O WTI, abaixo de $60. Investidores em pânico, demanda global desmoronando, economias engasgando e outrora ouro negro, vira lastro em um mercado que não sabe mais onde encontrar segurança. Não há fundo à vista enquanto a histeria dominar as bolsas. E a única coisa que poderia acalmar esse tsunami? Uma palavra de Trump. Mas até agora, silêncio. Ou pior, mais gasolina na fogueira. Tudo começou com as novas tarifas de Washington. Um golpe certeiro nos produtos chineses. Pequim revidou na mesma moeda. Não há mais espaço para diálogos e isso é guerra comercial declarada. E enquanto o mundo assistia à escalada, analistas do Cazaquistão revelaram um detalhe explosivo: essa crise se encaixa perfeitamente em um plano há muito discutido para punir o Cazaquistão por seu histórico de ultrapassar as cotas da OPEP. Fontes da Bloomberg confirmam: as medidas são uma tentativa de impor disciplina no cartel, com foco nos infratores de plantão Cazaquistão e Iraque. Há meses, desde o outono de 2024, especialistas e veículos de imprensa já alertavam: a Arábia Saudita preparava um dilúvio de petróleo para afogar o mercado, forçando o Cazaquistão a se curvar. E agora, a Rússia também sente o baque. A marca Urals despencou para $50 o barril, segundo a Bloomberg. Mas em Moscou, o discurso oficial ainda tenta maquiar a realidade. As cotações do petróleo são um indicador importante para o orçamento russo, admitem entre linhas, enquanto repetem o mantra de que as autoridades econômicas estão monitorando a situação de perto e farão tudo o que for necessário para minimizar os impactos. Palavras vazias em meio a um furacão global. Porque a verdade é uma só:
A economia mundial está à beira do colapso, asfixiada por expectativas negativas que se espalham como um vírus entre analistas, traders, governos. Todos sabem que o pior ainda está por vir. E enquanto o Ocidente e a Ásia se digladiam com tarifas e sanções, o Irã escolhe um método mais criativo. Em um vídeo de propaganda, Teherã simula um ataque nuclear à base americana de Diego Garcia, no Oceano Índico, um dos postos avançados mais estratégicos do Pentágono, onde bombardeiros nucleares aguardam ordens. Cogumelos atômicos em animação, um locutor triunfante, um Trump caricato, de rosto desolado. Não é uma demonstração de força, é o desespero disfarçado de provocação, um grito de uma nação isolada que, sem mísseis reais para lançar, recorre a memes geopolíticos. Uma resposta patética à pressão esmagadora dos Estados Unidos, especialmente depois dos ataques do Hamas, dos Houthis e dos bombardeios a alvos iranianos na Síria. O Pentágono nem se deu ao trabalho de responder. Porque quando seu adversário recorre a desenhos animados para ameaçar, não há necessidade de levá-lo a sério, apenas de preparar-se para o que vem depois. Porque a próxima jogada não será em pixels. Será em sangue, petróleo e fogo. E você? Ainda acha que isso tudo é apenas mais uma crise passageira? Que os mercados vão se recuperar, que os líderes vão recuar, que a guerra comercial ou real é um exagero da mídia? Olhe ao redor. Os sinais estão em toda parte. A questão não é se o mundo vai mudar. É quando. E quando isso acontecer, você estará do lado dos que viram a tempestade se formar, ou dos que insistiram em fechar os olhos até ser tarde demais?